Raça Guia de Dirigir, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Victor Godzilla. O vídeo de hoje vai para você que está aí atrás do seu primeiro SUV e está na dúvida do mercado se você entra para um carro de 5 ou 7 lugares. Com vocês, Citroën Aircross. E eu sou o Julian Simão, seja muito bem-vindo por cá. Já vai aproveitando de cara, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda a gente a produzir conteúdo e trazer esses comparativos na realidade, para que você tenha a melhor opção de compra. Por falar em compra, como o Godzilla falou, esse carro aqui está na faixa de R$115 mil. Quais são os concorrentes do C3 Aircross? Fiat Pulse, VW Nivus, Hyundai Creta, todos esses carros estão mais ou menos na mesma faixa de valor e também oferece a opção de 5 lugares. Mas se a gente for falar da opção de 7 lugares, esse aqui só tem um concorrente no mercado, que seria a Chevrolet Spin. Os dois reinam absolutamente sozinhos no mercado com a opção de 7 lugares. A Citroën resolveu trazer essa plataforma as duas opções, 5 a 7 lugares. Os preços variam de 115 chegando aos 140 mil na versão de 7 lugares. A motorização é o T200, o GSE T200 do grupo Stellantis. Motor 1.0, 3 cilindros com 130 cavalos e 20 kg de torque, isso abastecido no etanol. Tem muito conteúdo aqui no canal com essa motorização. A gente já avaliou Pulse do Peugeot, já levou para a volta rápida, já fez a parte de dinamômetro, a parte mecânica desse carro já está bem mastigada aqui no canal, tem muito conteúdo. Mas vamos lá, é um motor muito atualizado e tecnológico. Toda a parte de controle, de turbina, de bico, é tudo eletrônico. Inclusive ele utiliza bico injetor de alta pressão. E isso vale salientar, vale um parênteses muito grande para você ter cuidado com a parte de combustível. O motor, como é uma injeção direta de combustível, esses bicos eles sofrem muito com a parte de combustível ruim. Tem que ter muito cuidado porque a manutenção aqui é bem salgada. Materiais compostos, então não só na parte de motor, como na parte também de periférico, até a pressurização de turbina, ela é de plástico. É um motor 16 válvulas, porém com um comando só, variável apenas na admissão. Se você pesquisou na internet e viu aí que esses motores tiveram um problema de consumo de óleo excessivo, pessoal, isso foi só no começo, na primeira leva de fabricação, ele tinha um detalhezinho eletrônico ali, que foi rapidamente corrigido e no ano seguinte, todos os carros que saíram com essa motorização, já foi sanado esse problema. Não precisa ter essa preocupação mais não. Aliado ao motor, tem um câmbio CVT de 7 velocidades, que já demonstra que o foco desse carro é família, conforto e não esportividade. Na parte de acabamento aqui, como todo Citroën, você tem a parte de isolamento acústico, porém, você vê que o carro está inteiramente no Prime, não tem a pintura e nada aqui no motor, não tanto aqui na parte dos paramas do cofre, como a parte de baixo do capô. E a Citroën mostrando mais uma vez que o padrão caiu. Andando no carro é bem nítido isso. Você vê que a Citroën antigamente ela batia ali de frente a frente com a Peugeot. O grupo Stellantis está tentando meio que relocar eles. Ao meu ver, na minha concepção, ela está um carro abaixo da Peugeot. Apesar das dimensões serem bem diferentes se comparadas ao C3 tradicional, esse carro aqui possui a mesma plataforma que é a CMP. Por sua vez, essa plataforma também está no Peugeot 208, que são carros com as dimensões menores. Se a gente olhar aqui, a distância entre eixos é bem maior nesse carro do que no C3. Isso acontece porque essa plataforma é modular. A Stellantis consegue ajustar aqui a distância entre eixo, refletindo no interior do carro, dando mais espaço aqui para quem vai atrás e aparecendo também a possibilidade dos 7 lugares. Isso tudo por conta da plataforma ser modular. Falando em suspensão, a gente tem a suspensão tradicional MacPherson na dianteira e na traseira a gente tem um eixo de torção. Bem comum nesses carros, nesse porte, nessa categoria. Na frente, freio a disco, também é tradicional, e na traseira, bom e velho freio a tambor. Gente que critica, gente que não. Para mim, para um carro de uso normal, sem ser tanta performance para a família, atende super bem. E também tem a questão da manutenção ser mais barata, até demora mais para se fazer a manutenção desse sistema aqui. Já no conjunto de roda e pneu, a gente tem uma roda aro 17 com pneu 215/60. 60 significa que o perfil do pneu é bem avantajado, deixando claro que esse carro aqui não tem nada de esportivo e visa totalmente o conforto. Na nossa experiência ao guiar, é nítido como a suspensão é macia. Inclusive a gente tem um vídeo aqui que a gente fez uma volta rápida e a gente tirou todas as conclusões do sistema aqui de suspensão, comportamento dinâmico e passou tudo para quem assistir aquele vídeo. Eu recomendo que a gente
esmiuçou bastante. Indo para os detalhes estéticos, a gente tem aqui um acabamento em plástico de ponta a ponta. O retrovisor é branco, diferente da cor do carro, que é um chumbo, mas ele, além de ser branco, tem uma parte preta. Acompanhando essas cores aqui, a gente tem a coluna preta e o teto branco. Quando a gente chega no teto, a gente tem aqui a impressão de ter um bagageiro, mas na verdade isso aqui é fake. Se você colocar peso aqui, vai estragar. Inclusive tem uma mensagem aqui: não carregue em inglês. Então não carregue nada aqui em cima, que é só um item estético. Apesar de carregar o nome C3, em nada tem a ver com o C3 à frente do carro. Ela é, na minha opinião, ela é bem mais bonita do que o C3 de entrada ali. A gente tem aqui LED na luz diurna. A luz diurna é legal porque ela é aqui em cima, certo? E aqui embaixo. Um detalhe interessante que a Citroën sempre faz: isso aqui não é o farol do carro, aqui é a luz diurna apenas, o farol fica no para-choque. Lá no C3 havia um problema de que o para-choque trepidava muito e a luz do farol ficava trepidando, acompanhando esse movimento do para-choque. Neste carro aqui eu não senti esse efeito, aqui está bem mais firme do que lá no C3. Ainda acompanhando aqui o design da frente, a gente tem essa linha do Daylight que dá a volta no carro, acompanha um emblema que é por sua vez cromado, com os detalhes aqui da grade em black piano. Mais abaixo a gente tem essa partezinha aqui em prata e não tem nenhum sensor aqui, pelo menos de fábrica. Se você quiser instalar, provavelmente deve ter como acessório, mas não tem nenhum sensor aqui na frente do carro. A traseira do Citroën C3 Aircross até que me agrada bastante. Ela tem um aplique aqui de canto a canto. As lanternas são bonitas, mas são 100% halógenas, que acompanham um brake light aqui em cima, que também é 100% halógeno. Esse brake light aqui agora é obrigatório em todo o carro. Mais abaixo a gente tem o para-choque com dois tons, diferente da cor do carro, né? Esse prata, e os sensores de estacionamento. Mas o que interessa mesmo aqui é o tamanho do porta-mala. O porta-mala é grande, mas se a gente se tratar dos concorrentes, talvez ele não seja o principal item a ser escolhido, talvez seja um fator determinante para você. Aqui a gente tem 490 litros, contra, por exemplo, no Fastback, 600 litros e na Spin ainda um pouquinho mais, ou seja, ele fica lá embaixo. Apesar da mala ser generosa, ela apanha para os seus concorrentes. Vale salientar que, parafraseando o meu amigo Godzilla, o banco dele é inteiriço. Ele tem o rebatimento, deita o banco, mas ele não tem aquela divisão 70-30, o que dificulta um pouco, porque se você for carregar alguma coisa, você vai ter que baixar 100% o banco, inutilizando esse acesso aqui para quem vai atrás. O acabamento é legal, todo capetado aqui. Aqui a gente tem um acessório que é um tapete de borracha. Mais abaixo a gente tem o step, que é do padrão do tipo fino. E acompanhando lá na frente, a pintura daqui da parte interna também é no primer, não tem nada na cor do veículo, tudo no primer aqui dentro. Na interna do carro, nada mais do que o bom e velho plástico duro por tudo quanto é lado, né? Hoje em dia, para você encontrar um carro com mais requinte, mais refinado, tá cada vez mais difícil. Tiveram pelo menos um trabalho de utilizar um pouco de material diferente, uma textura diferente, porém é tudo plástico duro. Até aqui no canto que você apoia o cotovelo, continua o bom e velho plástico duro. Apoio de braço do lado aqui só no banco do motorista, não tem um apoio de braço no banco do passageiro e nada de porta-objeto aqui no meio. Só isso aqui mesmo. O volante com multifuncional, você tem aqui o parte de controle do som, parte do controle de piloto automático, a parte do controle do menu. Ajuste de altura, porém, olha só isso aqui. Soltou o volante, ele cai e não tem ajuste de profundidade. Ou seja, para você ajustar o volante, você tem que segurar na altura que você quer e travar ele aqui. E do lado esquerdo aqui do volante você tem o controle de regulagem do retrovisor, uma parte que tem para travar o vidro para não descer, o botãozinho Sport e para travar as portas. Está até na atualização para você, sendo que para olhar aqui eu tive que mexer a cabeça para conseguir ler, ou seja, não fica no campo de visão do motorista. E fora a questão do posicionamento desses botões, tem um detalhe muito até perigoso, digamos assim. Se o passageiro quiser, por alguma emergência, alguma coisa, destravar ou travar todas as portas do carro, ele tem que vir cruzar todo o habitáculo e vir aqui. Se tiver numa situação, até no supermercado, e você precisar travar alguma emergência a porta do carro, você não tem acesso nenhum às travas do carro aqui no console. Você tem que sair procurando o botão do lado de cá para poder travar o carro. Ergonomicamente falando, é horrível.
O painel do carro, a parte do clutch de instrumentos aqui, é até de fácil visualização. É uma tela de cristal líquido, porém bem pequenininha. Melhorou com relação ao C3 normal, que aquilo ali para mim é um painel de moto que colocaram. Aqui não, aqui pelo menos é um painel colorido. A central do multimídia é uma tela até bem generosa. Porém, mais uma vez, do grupo Stellantis, que é Citroën, Jeep, Peugeot, Fiat, ela para mim foi a menos fluida de todas. A Citroën, como eu até mencionei no vídeo da volta rápida, eu não sei se o grupo está posicionando a tela abaixo como se fosse o carro de entrada da marca. Tá elevando um pouco a Peugeot, a Fiat e para coroar a Jeep. Ela não é fluida, dá umas travadinhas de vez em quando, mas tem uma qualidade boa, tem a conectividade com o celular sem fio, seja Apple CarPlay, Android Auto, tudo sem fio, você não precisa de conectar seu telefone. Eu acho muito que a Stellantis deveria fazer uma atualização nessa central. É tão besta, é tão bom nos outros carros, e aqui, dessas travadinhas, essas bugadas, eu não vejo a necessidade de distinguir, assim, de deixar tão diferente de um grupo para outro. Pode deixar até o layout diferente, mas a usabilidade, a experiência que o condutor tem que ter com essa central, ela tem que ser boa em todos os fabricantes. Descendo aqui mais um pouquinho, continua toda a parte de plástico duro. O ar-condicionado, ele não é digital e não é de 2 zonas, ele é simples, acho nessa versão. Tem uma tomadazinha aqui USB e uma tomada 12 volts. Aqui um pouco mais abaixo tem um porta-objeto, carregamento por indução, 2 porta-copo, e aqui a alavanca de marcha. A alavanca de marcha também vale um detalhezinho a se ponderar. Ele não tem a opção de esporte aqui na alavanca. Tem também o botãozinho de esporte do lado de cá, mas quando eu jogo o carro para o manual para poder passar aqui a marcha no triptronic, é como se fala, ele desabilita o manual. A gente falou isso tudinho no vídeo de volta rápida, que é um vídeo mais voltado para performance. Se você não assistiu, pega o link que tá aqui na descrição, confere lá que vale a pena. Um acabamentozinho aqui, pelo menos diferente, tem esse plásticozinho um pouco mais brilhoso, o freio de mão, e aqui abaixo mais uma bizonhice da ergonomia, são os vidros, o acionamento dos vidros traseiros. Ele é aqui no meio. Num 4 portas geralmente tem aqui os 4 vidros aqui não, tem só os 2 dianteiros e os 2 traseiros aqui. Na porta traseira é só o puxador para abrir e acabou-se. Em contrapartida, a ergonomia do banco é bem bacana. Tem um espaço interno que você vê que o meu ombro não fica batendo aqui na coluna. Tem um acabamentozinho, uma costura, você vê uma diferença de textura, uma diferença de materiais. O ajuste aqui no banco do motorista, tanto de altura como de lombar, porém só no motorista. Aqui no passageiro é só para frente, para trás e o encosto, mais nada. Mas os elogios param por aí, porque se a gente for analisar plástico, nem no apoio de braço aqui tem um tecido para facilitar aqui e ficar mais confortável. E também não tem o botão aqui de acionamento do vidro elétrico, o botão é aqui. Olha só que complicado você mexer, principalmente se tiver uma terceira pessoa aqui, né? Mais duas pessoas, você tiver que mexer, você pedir, afasta a perna aí porque eu tenho que mexer no botão aqui do vidro. Também já os defensores vieram me falar assim, isso acontece por conta de criança. Não é por conta de criança, porque se fosse por conta de criança, lá na frente deveria ter um botão para travar o vidro e a criança não mexer. Aqui nesse carro não justifica ter o botão ali. Sinceramente é só por economia, só para economizar no custo de produção do carro. Mas vamos trazer um elogio aqui, tem um porta-copo e 2 saídas USB aqui atrás para carregamento do seu celular. Então, pelo menos isso. O restante é tudo por lei, encosto de cabeça, cinto 3 pontos, Isofix, tudo aqui é lei, então todo o carro tem. Um detalhe que não tem lá na frente e aqui tem, é isso aqui, ó, o PQP. Lá na frente não tem, só para os 2 ocupantes aqui traseiros, e aqui atrás, para finalizar, a gente tem uma luz de cortesia, pelo menos isso. Tem avaliação que a gente tem que dizer que nem tudo são flores. É inegável que a Citroën vem baixando de nível, na verdade a Stellantis vem jogando a Citroën para um nível mais abaixo. Eu não sei explicar o porquê, se é uma estratégia ou se é algum outro motivo, mas que vem caindo, vem. A gente já tem notado isso, já desde o C3 que a gente fez a teste, a gente fez a avaliação. Se você pegar aquele C3, que parece uma joaninha, aquele boleadozinho, você vê que ele tem um cuidado, tem um preciosismo muito mais com acabamento do que o C3 atual. Né? Exatamente, você vê que ele é bem mais premium do que o C3 atual. Talvez o grupo Stellantis esteja fazendo isso para diminuir a briga dentro do próprio grupo. Ele vai localizando ali cada carro num patamar
para evitar o canibalismo dentro do próprio grupo, né? Mas não precisa de tanto, né, Stellantis? Vamos dar uma melhoradazinha aqui, porque, por exemplo, tem alguns pontos que são críticos. Exemplo, a ergonomia dentro do carro, a usabilidade desse carro não é das melhores. O acabamento interno dele, na parte da pintura aqui também, né? O cofre todo é no primer, a mala é no primer. Então a gente, por mais que a gente tente, a gente quer fazer extrair sempre o melhor e não ser tão crítico, aqui a gente não pode deixar passar não e tem que mostrar para vocês. A gente sabe que carro francês realmente, ele quer se sair pelo design, quer mudar, quer modificar alguma coisa. Se você pegar todo ele tem esses detalhezinhos diferentes. Mas aqui realmente tá demais. Para mim, a única compra que justifica esse carro não seria nem essa versão de 5 lugares, seria a versão de 7 lugares. O preço dela é bem próximo, tá na diferença de uns 15, 20 mil reais, para você sair do carro de 5 lugares para o de 7 lugares. Aí sim, para mim, justifica. Fora isso, eu ficaria com o Pulse e um Fastback. Eu também estaria nessa linha, mas se você que se agradou desse carro, sim, o carro é espaçoso, o carro é confortável, o carro é seguro, o motor é bom, o motor é esperto, o câmbio, apesar de ser CVT, ele dá umas enroladinhas, mas é esperto também para uso normal. Então, o carro tem sim suas qualidades. A gente está sendo crítico porque a gente está nesse papel e tem que passar informação detalhada para você. Se você chegou até aqui, a gente está colocando nossa cabeça premium fazendo essa crítica, então aproveita e se inscreve para dar aquela fortalecida no canal e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês, um conteúdo real e sincero, tá bom? Mais alguma consideração? Não. Não, mas é isso, frase tradicional, um forte abraço e fui!